eu fico sempre com aquela impressão de que atrás dessas telas não tem ninguém, né? Que a gente está meio falando para ninguém. Mas, enfim, terá sempre algum tipo de público. O Matheus está lá com o rostinho dele, conversando comigo, mas tudo bem, a gente encara esse desafio. Ao mesmo tempo, é bom pensar que a gente pode ser visto, né, por gente que está fora de uma sala de aula, então você tem muito mais acesso, né? E, de fato, recentemente, até nesse período de pandemia, eu tenho conversado com muita gente, tenho falado com muita gente, né? E um dos temas que sempre me convidam para falar é para falar sobre África, né? Se a gente, enfim, se eu pudesse estar com vocês, eu queria um pouco que vocês me respondessem uma coisa, mas de repente tem um chat e vocês podem fazer alguma interatividade respondendo pelo chat, tá? Mas nós temos o chat, sim. Eu posso, se o pessoal quiser ir lendo, eu vou interrompendo e lendo. E aí o Matheus vai me dando também as indicações aí do que está vindo pelo chat, né? Mas o que a gente... A minha primeira pergunta é: por que num evento como esse, de alunos de relações internacionais, a gente está falando de África? Por que eu tenho um convite para falar para vocês sobre África? Aí eu fiquei, né? Penso a ver 3 hipóteses. E aí vocês vão dizer no chat qual é a mais possível. É claro que pode ter uma 4ª hipótese, que é nenhuma das anteriores, ou pode ser todas essas razões, né? Enfim, mas basicamente, eu acho que já 3 razões pelas quais a gente podia estar aqui conversando sobre África. Uma é por uma questão de curiosidade geral. Todos vocês são curiosos, querem saber sobre o mundo todo, então vamos ouvir sobre África. Um segundo ponto, uma possibilidade, hipótese, é que vocês estão olhando para a África como oportunidade de trabalho para vocês, né? O que vocês podem fazer na área de relações internacionais que tem a ver com a África? Então, essa é uma possibilidade. Depois tem uma outra, 3ª hipótese, que é o fato de estar havendo uma constante referência à África, né? Em função desses contextos, né, do contexto das relações raciais brasileiras, em função da discussão sobre a herança africana no Brasil, o racismo, nós temos, então, essas 3 hipóteses, que eu sempre, quando eu tenho um público, eu tento identificar. Vocês, estudantes, eventualmente, vocês têm os 3 tipos de possibilidade ou de interesse. Mas aí, vamos ver, o que vocês acham, né? Curiosidade, trabalho ou a questão das relações sociais no Brasil? Eu tendo a acreditar que hoje em dia, porque há algum tempo atrás, eu vi aqui algumas pessoas respondendo as 3, né? Hoje em dia, eu acho que o tema que está muito quente é a questão do racismo e as discussões sobre a herança africana. O debate, e isso tem muito a ver neste momento específico, vocês têm notado a quantidade de coisas que estão acontecendo, pessoas negras falando na televisão, debate sobre racismo, o tema está muito presente. Então, acho que também faz sentido que os jovens de relações internacionais estejam pensando nesse assunto. Então, eu vou começar por aí. Na verdade, eu vou tratar dos 3 assuntos com vocês, curiosidade geral menos, mas vou falar de trabalho e vou falar dessa questão das relações raciais. Deixa eu começar, então, por esse interesse na questão de racismo e nas relações raciais. Por que quando a gente pensa em racismo, a gente pensa em África? Porque, essencialmente, a África é o mesmo que o negro. Como vocês sabem, eu morei, quer dizer, eu acho que alguns de vocês sabem, eu morei muito tempo na África, trabalhei bastante com a África. E o negro é uma referência de quem não está na África. Quem está na África, ele é africano, ou ele é de uma etnia, mas ele não é negro. A referência do negro, ela só acontece para quem está fora e olha. Então, a sua noção da cor não é uma coisa natural. Então, para a gente falar em negro, a gente necessariamente faz uma vinculação à África. São 2 elementos, um continente e uma questão de
cor de pele ou de raça, né? A gente sabe que não existe raça, mas essa raça social, raça histórica, são dois elementos que se fundem e que se confundem. Então, para a gente pensar na questão racial, a gente tem que ir pensar na África. E eu quero, ao final da nossa conversa, fazer essa relação com vocês e explicar por que eu hoje, ao falar com vocês sobre África, eu quero falar de uma África contemporânea. A África contemporânea, o seu futuro, né, as relações com o Brasil, ela é o cerne da minha apresentação hoje. Mas para desenvolver essa associação de ideias entre a África e o negro, eu tenho que voltar um pouquinho na história com vocês. Vocês me dão 5 minutinhos e eu vou voltar na história. Basicamente, o que eu vou dizer dessa história? Que a África é o berço da humanidade. Todos vocês sabem que o primeiro Homo sapiens surgiu, tanto quanto hoje os estudos de arqueologia mostram, ele surgiu no continente africano. Então, o que a gente tem na África? A história da humanidade. A gente tem culturas milenares. A gente tem um continente a partir do qual saem as migrações. O deserto do Saara, ele é o deserto do Saara, que ocupa 1/3 do território africano, ele não é um deserto inóspito que ninguém vai lá. Ao contrário, o deserto do Saara, ele é aquela ponte de ligação do que está abaixo do deserto com tudo mais. Então, os grupos saem, a humanidade sai debaixo do deserto e começa a ocupar outras áreas. E depois, historicamente, os contatos pelo deserto, no norte da África, os árabes que vieram até o continente africano, trouxeram o Islã. Então, é importante pensar que a África sempre esteve no centro da história mundial. Desde que o homem é homem, e literalmente desde que o homem é homem, a África foi de onde surgiu e por onde passaram todos os movimentos da história. Ok, rapidinho, chego no século... enfim, é importante dizer que esse grande movimento em torno da África, essas idas e vindas, e, sobretudo, sair da África, mas voltar até a África, porque a África era muito rica. Sempre foi. Então, se vinha pelo deserto buscar sal, buscar ouro, buscar produtos que a África sempre teve e que eram consideradas riquezas, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Então, a África sempre participou desse comércio. Vamos pensar em economia, em inserção internacional. A África sempre fez parte desse comércio internacional. Ok, tudo isso por terra, tudo isso por dentro do deserto. A parte leste da Ásia, ou seja, aquela que fica no Oceano Índico, ela tinha até alguns contatos por barco com a Índia, com as ilhas de lá. Mas o grosso do contato da África era pelo deserto, passando para a Europa, depois ir para o Oriente. Ok. No século XV, que é a história que a gente conhece, né? Que é o final do 1400 e finalzinho, os portugueses chegam de caravelas, de barcos, na costa ocidental da África, aquela que fica de frente para o Brasil. Aí começa um outro tempo. E aí começa o tempo do comércio de gente. Havia escravos até este momento, e havia africanos que iam para o mundo árabe, e havia pessoas, né, nativos do mundo árabe que vinham para a África. Era comum essa troca, a tradição, a ideia da escravidão, ela é milenar, só que nunca a escravidão teve um aspecto de comércio de carne humana. A escravidão até o século XV, ela era resultado de apreensões por guerra. Então, numa luta, você ganhava de um povo, você pegava. Era uma questão sexual, você pegar escravas para montar o seu harém, mas não era um comércio de pessoas. No século XV, portanto, logo a seguir no século XVI, o que se inaugura é
um comércio de gente. Para fazer esse comércio de gente, é absolutamente essencial um aspecto: desumanizar o negro. Você não pode, estamos falando de Espanha, estamos falando de Portugal, estamos falando de nações cristãs, países que estavam diretamente ligados à igreja. Como é que você faz um processo de comércio de gente, considerando essas pessoas tão gente quanto todos os demais? Existe, não é possível. Então, dentro da filosofia, dentro da religião, existe um processo de desumanização do negro. Então, neste momento, a África entra num outro processo de desenvolvimento econômico, onde ela deixa de ser igual aos demais. O que acontece? Os comércios de ida e vinda pelo deserto eram levar e trazer, era uma troca. O comércio de escravos ou de escravizados, homens escravizados, passa a ser absolutamente contrário aos interesses da África. A África, durante 350 anos, perdeu população. Neste perder, ela não ganhou nada, ela só perdeu. Ao longo de todo esse período de 350 anos, a África teve para si um grande revés em termos de desenvolvimento. Da África vieram para o Brasil, para as Américas, populações que tinham talentos, que tinham conhecimento e que saíram da África e trouxeram isso para as Américas. E a África ficou depauperada. Neste momento começa a história de uma África que fica periférica no sistema internacional. Ok? Então, você se lembra que eu falei que até o século XV a África participava das trocas, ela estava dentro do sistema econômico internacional. A partir do século XVI, a África se torna periférica. Dela só saem coisas, não chega nada para a África. E isso tem um impacto gigantesco para a África no século XIX e no século XX. Bom, no século XIX, o que acontece quando acaba o tráfico no Atlântico? Começa o colonialismo. É um outro momento do desenvolvimento econômico, e aí as potências europeias ocupam a África. Ocupam a África para utilizar, porque precisavam de matéria-prima, era um outro momento do capitalismo, então era preciso ocupar a África, só que a África tinha dono. Então, o que acontece? Filosoficamente, o que os europeus fizeram foi reafirmar a desumanização do negro. Mais uma vez, e dessa vez de uma forma muito mais racional, porque quando a gente está falando em século XIX, todo mundo já tem racionalismo na Europa, você tem Hegel, por exemplo, dizendo que o negro não tinha humanidade. Hegel diz isso claramente. E por que ele diz que o negro não tinha humanidade? Porque a sociedade africana era uma sociedade oral, sem história escrita, era uma sociedade sem a religião católica, ou sem as religiões cristãs, ou monoteístas. Então, a ideia que se formou do negro, ele se forma junto com essa percepção de uma África que não tem cultura, não tem dignidade. Claro, se tivesse dignidade, não estava exportando seus homens. Não tem história, é primitiva, é selvagem. Então, veja, neste momento que o africano sai da África e vem para as Américas, ele vem associado a essas ideias, que são as ideias que permitiram a colonização. Ok, estrago feito, você tem o século XX, quando os países africanos se tornam independentes. Ok, se tornam independentes. E acaba a escravidão no Brasil, na América Central, mais tarde, né, nos Estados Unidos. Agora, o que sobra para a diáspora africana? Sobra o legado da escravidão. E qual é o legado da escravidão? Exclusão social, exclusão da atividade econômica central,
e um racismo estrutural das nossas sociedades. Então, vocês vejam, não dá para separar a história da África, o que aconteceu lá, com a história do homem africano. E esse homem africano é o negro. Então, a gente chega no século XX, com as independências africanas, a partir da segunda metade do século XX, mas a África tendo que alcançar, buscar seu desenvolvimento. Ok, foram tempos muito difíceis, teria que a gente fazer um curso sobre a segunda metade do século XX, quando a África se torna independente, mas não temos tempo, e não é essa a questão. A gente não está vendo história, eu estou só dando uma linha para vocês. O que acontece é que, no final do século XX, a África era vista como um continente sem esperança. A revista Times, em janeiro de 2000, ela faz uma capa da revista dizendo Africa, the hopeless continent. Ou seja, no século XX, a África estava abandonada a si própria e um continente sem esperança. Ok. Então, a gente começa agora no século XXI. Então, a gente tem África sem esperança e a gente tem negros excluídos e sofrendo um processo de racismo estrutural. Bom, então a gente chega finalmente agora no século XXI. Olha, eu tomei um tempinho para falar até aqui. Então, a gente chega no século XXI. Quais são as premissas que eu quero usar para falar? Até agora, tudo bem, Matheus? Estamos todos vivos aí? Tudo tranquilo. Oh, só o e-mail. O e-mail ainda não chegou, mas eu abri um mapa mundi aqui outro. Só não chegou. Meu Deus, como não chegou? Será que eu fiz alguma bobagem? Deixa eu procurar aqui, gente. 2 minutinhos. Deixa eu dar um tempinho aqui. Matheus, deixa eu ver se tem mensagens enviadas. Não é Henrique Fogaça? É, henrique.fogaca@unesp.br. Pois é, vou mandar de novo. Olha só. Tô atualizando aqui. Eu abri um mapa mundi, né? Pronto, não é mais. Mandei de novo. Tá, vamos ver se agora chega. Você chega, tá. Se não chegar, eu vou contando aí pro pessoal, tá? Tá bom, mas tá tudo certo por enquanto. Bom, ok, esse foi um tempinho para a gente pensar no século XXI. Vocês ainda estão por aí, já estão todos dormindo, mais ou menos. A gente tem mensagenzinha aqui na nossa caixa? Não. Oi, sim, tudo certo, estamos atentos. Oi, Lívia, Michele, Carlos. Oi, tá ótimo, obrigada. Tá vendo? Estamos todos aqui. Então tá, gente, vou continuar falando com vocês e falar então agora dessa África contemporânea, que eu acho muito importante a gente falar dela. O que é essa África contemporânea de hoje? Quando a gente vai falar de África, a gente tem que assumir algumas premissas. As minhas premissas são sempre muito diretas, né? Tem pouco conhecimento sobre a África, as pessoas sabem pouco, na escola a gente estuda muito pouco. Segunda premissa, o que a gente sabe sobre a África, em geral, é um olhar branco, ou seja, quem conta a história da África, quem conta essa visão do continente africano são os brancos, então é um olhar branco sobre a África, e é uma historiografia ocidental. Então, com a falta de conhecimento, a gente romper esse desconhecimento, esse olhar branco e essa historiografia ocidental a gente tem que desconstruir. Vocês todos que são da área de relações internacionais já ouviram muito falar de desconstrução. No que diz respeito ao continente africano, a gente trabalha muito a ideia de desconstrução. E, claro, existe uma outra premissa, quando eu falo da África do século XXI, que é o potencial das relações com o Brasil, né? Que a gente tem que desenvolver essas relações. E aí eu chego, o que é a África hoje? Então, eu vou pedir uma assistência técnica aqui para o Matheus. Matheus, recebeu já ou ainda não? O e-mail veio, mas veio sem o anexo. Ah, não acredito. Quer tentar encaminhar de novo com o anexo? Chegou bem rapidinho aqui. Eu vou mandar de novo para você, porque faz parte do meu show, entendeu? Tentar. Esse daqui, vai. Então, vamos ver agora, se você recebe. Gente, quando a gente fala de África, a gente não pode pensar em África e não pensar no tamanho da África. Então, Matheus, quando disser que já tem aí os meus anexos, tem um que é uma projeção. Vocês já devem ter visto projeções do mapa mundi, né?
E eu quero mostrar para vocês uma projeção para a gente ver o tamanho da África. Chegou ou não? Senão eu desisto, Matheus. Hã? Excelente, estou muito atenta. Oi, ok. Bom, gente, o seguinte. Agora chegou, só vou abrir pelo computador, mas o celular chegou e abriu. Então tá bom, agora a gente já vai chegar lá. Eu acho importante, quando a gente pensa na África, a gente ter noção de tamanhos. Então, eu mandei para o Matheus 2 mapas. Ele vai mostrar um que é o da projeção e outro do que cabe dentro da África. Vocês têm ideia do tamanho da África? Eu falei que 1/3 é o deserto, né? Mas o que cabe dentro da África? Vocês já viram esse mapa? Alguém já viu esse mapa do que cabe dentro da África? Daqui a pouco o Matheus vai mostrar para a gente. Mas deixa eu falar um pouquinho agora no século XXI, a África tem sido, do ponto de vista econômico, um dos grandes expoentes do desenvolvimento internacional. Isso quer dizer o quê? Até 2019, porque 2020 está sendo um ano muito complicado para todo mundo, até 2019, as maiores taxas de crescimento no mundo vinham do continente africano. O que quer dizer crescimento econômico? Na casa de 7%, 8% ao ano em vários países. Olha lá, o Matheus vai apresentar umas imagens. Esta imagem que ele vai mostrar, daqui a pouco eu volto para a economia de novo, mas esta imagem é do continente africano. Vocês têm ideia de tudo que cabe dentro da África? China, Estados Unidos, Índia, Europa do Leste, Alemanha, França, Espanha, Portugal, França, Grã-Bretanha, Japão, Bélgica, tudo isso cabe dentro da África. Vocês já imaginaram a China e os Estados Unidos caberem dentro do continente? Vocês tinham ideia disso? Matheus, você que está com o rostinho aí para mim, olhando, você tinha ideia desse tamanho do continente africano? Nem um pouco. E ainda sobra um pouquinho de espaço, né? Tem umas áreas ali no mapa. De espaço, né? Então, vamos ver o outro da... Não tinha ideia, né, Michele? Pois é, veja só. Eu acho que quando a gente pensa em África, se a gente não pensa naquele tamanho, a gente não tem noção do que a gente está falando. Por quê? Porque, historicamente, a historiografia ocidental, ela mostrou um mapa mundi em que a África era muito menor. Nas atuais projeções, que são feitas com dados bastante mais seguros, o que a gente vê é este tamanho da África. E aí você entende por que a Índia, por que a Europa, por que os Estados Unidos cabem dentro da África, porque olhem o tamanho da África. Agora, Matheus, pega o seu cursor, faz com que ele saia do Brasil e vá até a China. Faz uma linha reta. Isso. Aí faz como duas paralelas. Então, uma saindo aqui do Rio Grande do Sul e outra ainda para o sul da Índia. Isso. E outra mais para cima, passando. Gente, o que vocês têm nisso aí? O que é isso? Este é o ambiente da África quando a gente diz que a África é periférica. Quer dizer, como é que um continente é periférico quando ele está no centro das trocas comerciais? Se a gente pensar qual é, e eu estou aqui dando um imenso pulo, já eu volto, mas eu falei que no atual momento, no século XX, XXI, a África tem tido números impressionantes de crescimento relativo, claro, né? O crescimento do PIB saindo de, às vezes, padrões muito baixos. Mas o que você tem? A África está diretamente orientada para o polo mais dinâmico da economia mundial, que é qual? A Ásia. Então, se você vai numa pontinha, você sabe onde é Djibouti, Matheus, para mostrar ali com o pessoal? Que é aquela pontinha da África, o chifre da África. Isso, exatamente. Neste lugar, que é Djibouti, está sendo construído o maior porto do continente africano. Com uma razão: servir de escoador de matérias-primas diretamente para a Ásia. Tá? Ok. Vamos voltar. Deixa aí a foto um pouquinho, porque, enfim, vocês estão me vendo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. No século XXI, o mundo começa a olhar para a África pensando assim, gente, eles são tão grandes, eles estão aí. Vocês vejam no mapa a quantidade de cor verde que é semelhante
a do Brasil, que é o que é isso? Essa é a área atlântica, de floresta, atlântica não, de floresta tropical. Essa floresta tropical significa que a África tem 60% das terras aráveis ainda não ocupadas no mundo, não trabalhadas no mundo. 60% de terras aráveis significa que ela tem potencial de produção agrícola para alimentar-se a si própria e alimentar a Ásia. E aí eu vou bem para o fim da nossa conversa, que é pensar, depois eu vou voltar, mas já que a gente está com esse mapa aqui, o que a gente tem? Se o Brasil quer vender, qual que é o grande... O que o Brasil vende? Produto agrícola, né? Nos tornamos um grande exportador de material, de produtos agrícolas. Para onde? Para a Ásia. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar a volta pelo sul da África para chegar na Ásia. Exatamente. Ou senão você faz um caminho muito mais longo, que é, se você fizer uma abertura para o Pacífico, dar a volta inteirinha, circunnavegar e chegar do lado de lá da Ásia. A China, acabou de sair essa notícia dizendo que a China quer reduzir a sua dependência do Brasil, dependência na área agrícola. Se a China quer fazer uma redução do consumo do Brasil, por razões que acho que todos vocês entendem, até porque, estrategicamente, você nunca deve ter uma dependência de um só país, a China vai fazer o quê? Ela vai plantar dentro do seu próprio território, mas que o seu território também é pequeno comparado ao território da África e a quantidade de gente que também tem lá. Então, qual é o caminho muito natural? Que a China venha obter alimentos, faça a sua cadeia de segurança alimentar, onde? No continente africano. Está exatamente, está ali, fazendo assim, ó, orientado diretamente pelo leste da África para o continente asiático. Bom, então, pode fechar aí, vocês vão ficar com essa imagem e a gente vai voltar a falar da África contemporânea que eu estava mencionando para vocês. Ok, o mundo está dizendo que é isso, que a África é a nova potência, que a África é o lugar onde existem todas as oportunidades, existe esse, depois da Ásia, o segundo maior polo de desenvolvimento econômico hoje está sendo visto o continente africano. Então, todo mundo falando, que legal, né? Vamos para a África. Tá. Agora, o que a África tem de interessante, além dele ser esse tamanho tão grande? A África tem uma população que hoje é de 1,3 bilhões de habitantes, dos quais, desse 1,3 bilhões, 41% tem 15 anos ou menos. Ou seja, uma população muito jovem. A média da população na África é de 19,4 anos. A gente está falando de uma população extremamente jovem. Esses dados são do ano passado. Enfim, terá alterado minimamente. Em 2050, a África vai ter 2 bilhões e 400 milhões de habitantes, segundo as projeções, e a Ásia 5,2 bilhões. Em 2095, a África vai ter 4,1 bilhões de habitantes e a Ásia vai ter 4,8 bilhões. Ou seja, em 2095, que é daqui a pouco, os filhos de vocês, se tiverem filhos, eventualmente vocês ainda vão estar vivos, a África vai estar em igualdade de condições da Ásia em termos de mercado consumidor. Ok. E aí todo mundo vai falar assim, que maravilha, né? São essas narrativas fantásticas, mirabolantes sobre a África, que os africanos não gostam. Os africanos não gostam dessa narrativa. Eles dizem que é uma narrativa eufórica e uma narrativa simplista. Por quê? Porque junto com esses 4 bilhões de habitantes, junto com este imenso território, essa massa física, eles têm desafios imensos. É claro que eles têm riqueza mineral, como eu já disse, eles têm terras aráveis, eles têm água, tem um litoral. Vocês já imaginaram o tamanho do litoral da África? Vocês já imaginaram que hoje em dia existe uma coisa chamada economia azul?
O que é a economia azul? É toda a economia associada aos recursos marítimos, seja o que está embaixo do mar, seja o vento, seja a força das ondas, seja, por exemplo, todos os cabos de internet e tal passam por baixo do mar. Isso tudo tem um valor. Então, a África tem isso, um gigantesco mar. A África tem o que mais? Ela tem fontes renováveis, ela tem muito sol, ela tem muito sol, ela tem vento. Agora, a África é pobre, a gente sabe que ela é pobre. Só que, gente, junta um pouquinho. Pensa comigo. Juventude, fontes renováveis, necessidade de alimentar essas pessoas. Você vai dizer, mas vai todo mundo morrer de fome? Não vai morrer de fome. Porque se fosse morrer de fome, não ia ter 4 bilhões em 2095. Então, não vão morrer de fome, vão comer. O que a gente tem aqui? A gente tem as oportunidades para um salto tecnológico. O que a África quer fazer? Ela não quer passar do carvão, né, pelo petróleo, para chegar às energias limpas. A África vai direto para as economias, para as energias renováveis e para as energias limpas. Então, hoje em dia, por exemplo, um dos mercados que mais cresce no continente africano são os painéis solares, a energia solar. Ninguém vai construir barragem hidroelétrica, grandes hidrelétricas com o seu componente de desafio ambiental, se você pode fazer por um preço eventualmente até menor o uso de energias limpas. Então, o que a África quer fazer? A África quer fazer um salto. Ela quer fazer esse salto tecnológico usando a sua população jovem, que, portanto, terá mais facilidade de vencer o gap da informação. Hoje em dia, no continente africano, nós vemos indicadores que mostram a agilidade com que o continente africano vem adotando o regime digital. O caso mais famoso de bancarização via digital aconteceu no Quênia há cerca de 10 anos atrás. Imagine que foi no Quênia onde se iniciou um processo de bancarização em larga escala por meio digital. Então, foi um pulo. A África está vendo essas mudanças tecnológicas serem uma oportunidade para ela. E aí, o que ela quer fazer? Ela quer fazer uma transformação da sua economia, no sentido de não ser mais exportadora só de matérias-primas, ela quer ser capaz de produzir internamente para o seu grande mercado consumidor. A África passa a ser, com esse 1 bilhão e 300 crescendo, ela passa a ser consumidora dela própria. E ela pode exportar. Essa potencialidade está necessariamente associada à agricultura, porque a África tem uma vocação. Existe esse reconhecimento de que ela é uma nova fronteira de desenvolvimento econômico, mas ela é uma nova fronteira agrícola. Então, a partir do momento que o mundo vê isso, a política externa dos países com relação à África começa a mudar. Então, a gente vê a China muito ativa. A China é ativa no mundo inteiro, mas a China muito ativa na África, comprando terra para fazer reserva de capital. Eles ainda não estão explorando essa terra. Então, comprando terra na área de produção mineral. Hoje em dia, a gente vê vários minerais raros que são essenciais para a indústria tecnológica, cujas maiores reservas estão no continente africano. Então, você vê a China olhando para a África, mas você vê, por exemplo, os europeus sempre estiveram na África, vão tentando manter algum tipo de vinculação. Os Estados Unidos, no governo Trump, fizeram até pelas coisas que o Trump foi dizendo a propósito de países africanos, fizeram um relativo recuo, mas o capital está atento, então continuam fazendo, não houve nenhuma retração efetiva, houve um discurso, mas em termos de atuação, não.
Agora, o mais forte que a gente vê em termos de política externa na África é a política externa dentro do continente africano. O que eles estão fazendo? Eles estão criando um mercado comum dentro do continente, que já está assinado, falta um país assinar, quase irrelevante, e o que eles querem é facilitar o comércio interno. Eles querem criar cadeias de valor internamente. Por quê? Porque eles sabem que eles são potenciais consumidores deles próprios. Então, existe essa proposta de transformação estrutural, que é não só vender matéria-prima para o mundo e comprar produtos já com valor agregado, mas passar a desenvolver internamente essa capacidade de produção. E é claro que o mundo está olhando para isso. Então, o mundo sabe que tem que produzir na África. Agora, com a Covid, que as cadeias de valor ficaram todas abaladas, todo mundo viu que a China era detentora, só a China tinha produtos que eram essenciais, a África ela surge como um espaço de atuação de outras empresas com mão de obra barata, com mão de obra jovem, que, portanto, pode se adaptar a mudanças tecnológicas, porque tem isso, você pegar uma pessoa de 40 anos para ensinar o uso de tecnologias é uma coisa. Você pegar uma população cuja idade média é 15 anos e fazer com que ela use tecnologia é outra história. Então, a África conta com isso. Gente, eu tenho que ir caminhando para o fim, porque eu quero poder responder coisas para vocês e quero dizer agora umas coisas mais suaves. Quem são os atores da política dentro do continente africano? E, eu não mencionei uma coisa. É muito comum aqui no Brasil a gente ouvir falar, e os próprios africanos dizem, né? Vocês viram que eu falei africanos, não falei negros, né? Porque, enfim, são eles lá falando entre eles, não sou eu olhando para eles, né? Os africanos, eles dizem, gente, mas a África não é uma África, são 54 países, a África é muito diversa, a gente sabe disso tudo, gigantesca daquele tamanho, é óbvio que ela é diversa. Porém, no que diz respeito à inserção na política internacional, da mesma forma como a gente pensa Américas, como a gente pensa Ásia, como a gente pensa Europa, a gente pensa África, tá? Então, é claro que se eu quero estudar países africanos é uma coisa, mas da mesma forma que eu falo em Ásia, eu posso falar em África. Tá bem, eu falo de China, mas eu posso falar de Nigéria. A Nigéria vai alcançar 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes a Nigéria vai ter no final desse século. Tá? Ok, então vamos lá. Quais são os atores neste continente? Claro, governos. O Estado é uma criação do Ocidente. A África vivia num modelo de lideranças tradicionais. Essas lideranças tradicionais ainda são muito fortes. O Estado é menos forte. A estrutura das lideranças tradicionais ainda existe. E ela existe por quê? Porque a terra é comunal na maioria dos lugares. A terra é posse do grupo étnico, daquele grupo que vive ali. Mas, enfim, muito detalhe. Atores, governos, lideranças tradicionais, o Estado, né? A sociedade civil muito importante, a sociedade civil nacional, muito ativa, muito engajada. Você vê hoje, não é à toa que você tem vários africanos que já foram Prêmio Nobel da Paz, por exemplo, porque você vê uma sociedade civil muito ativa, tá? E você tem corporações internacionais. Pensem, por exemplo, na Melinda e Bill Gates Foundation, que estão trabalhando com vacinas. Eles são, talvez, o maior investidor de saúde no continente africano, desenvolvendo, por exemplo, vacina contra a malária, né? Malária não é uma doença que os laboratórios tradicionais estudem, mas a Fundação Melinda e Bill Gates investe muito. Agora a gente está vendo no Covid também. Então, as corporações internacionais, elas são muito atentas ao continente e são atores importantes. Existe um soft power africano. O que é soft power? É aquele não é uma riqueza em dinheiro, em exército, mas não é uma hard power, é uma soft power. Essa soft power é o quê? Todos vocês conhecem, música, arte, cinema. O cinema da Nigéria,
é o segundo maior empregador no país depois da indústria de petróleo. A Nigéria é um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Nollywood, né? Porque a Nigéria tem Nollywood, a Índia tem Bollywood, os Estados Unidos tem Hollywood. Os africanos, que são aqueles gigantes, eles consomem mais cinema de Nollywood do que de Hollywood. Então, vocês veem que ali existe uma indústria potente. Do ponto de vista ainda de soft power, a África tem uma coisa que é muito positiva nesses dias que a gente tem essa saga do ódio. A África tem um componente de diversidade e tolerância, que é histórico. Os europeus chegaram e tentaram dividir para reinar, mas o continente africano ele tem essa tradição de diversidade religiosa e de tolerância religiosa. Então, isso é uma soft power importante. E isso tem permitido que o continente africano se junte. Quando ele se junta, significa o quê? Que esse regionalismo africano é voto no multilateral. O Brasil queria tanto a reforma do Conselho de Segurança, não conseguiu, porque a África, quer dizer, não conseguiu porque os Estados Unidos, enfim, os P5 talvez vetassem, mas mesmo dentro da Assembleia Geral da ONU, eles não conseguiram mudar o voto dos africanos. Os africanos estavam sempre numa posição conjunta. Então, vejam o soft power, que é o soft power da política internacional. Eles votam em bloco e eles são 54 países votando, tá? Então, veja lá, soft power. Estou acabando pensando o quê? Se tudo isso é bom, o que é ruim, né? Tem que ter alguma coisa ruim, certo? Não dá para ficar só no bom, né, Matheus? Era bom se fosse só bom. Pois é, tem coisa ruim. O que é? O que são os desafios do continente africano? Bom, o primeiro deles, que é óbvio, com esse monte de gente, com esse monte de jovem, é o desemprego. O desemprego. Então, é muito interessante, porque quando a gente vê alguém falar estrangeiros, né, pensando em investir na África, pensam em economias que sejam de baixo uso de mão de obra. E os governos africanos, eles querem muita mão de obra. Eles querem uso intensivo de mão de obra, inclusive no desenvolvimento agrícola, porque eles têm muita gente para trabalhar. Então, esse é um desafio. Preparar a mão de obra e não deixar a sociedade completamente no desemprego. Um outro, eu vou dar, vocês vão entender, eu vou dar rapidamente ideias, né? Desemprego, crime organizado, pirataria, drogas e terrorismo. O Brasil é das maiores origens de drogas que passam pelo continente africano em destino à Europa. É uma coisa muito séria. Vocês viram outro dia, saiu acho que ontem ou anteontem no jornal, que acharam, identificaram um submarino, um narco-submarino levando drogas. Aí vocês podem imaginar, a África está bem na frente do Brasil. Ou seja, esse fluxo é um desafio. A África vive com um problema de evasão de divisas, porque, enfim, as corporações e os próprios africanos que têm dinheiro tentam tirar o dinheiro de lá. Agora, tem um problema muito sério, que são os desastres ambientais e as mudanças climáticas. A África é quem tem o menor footprint, né, ecológico, quer dizer, a África foi quem menos contribuiu para o aquecimento global, mas é quem tem menos condições de mitigar os desastres ambientais e é quem tem sofrido muito com esses desastres ambientais. Talvez vocês se lembrem de Moçambique, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, que houve um grande ciclone. Enfim, são desafios. E por isso, para juntar potência com desafio, com interesse internacional, é preciso fazer um trabalho de diálogo entre a África e o resto do mundo. A África está buscando isso. Ela está disposta a fazer um rebrand, ela vai se reconfigurar. Isso significa o quê? Mudar as percepções de governança, de transparência. Ela está trabalhando nisso. Os líderes africanos, vários deles, têm noção de que é preciso reformatar a imagem internacional do continente e as práticas do continente em alguns aspectos, como, por exemplo, a questão de governança e de conflitos. Bom, o Covid mostrou a África muito bem,
houve pouquíssimas fatalidades, agora tem crescido um pouco, enfim, a gente pode depois dizer por que isso, mas o fato é que a África está sofrendo agora, não pelo Covid necessariamente, mas pela crise econômica internacional, como ela impacta no continente africano. De qualquer forma, vamos ver ao final desse ano como é que vai ficar a economia do continente e do resto do mundo. Chegamos, então, nas relações Brasil-África, que talvez eu desenvolva mais nas falas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que com essa multiplicidade de atores na África, com essa multiplicidade de desafios e de possibilidades, a gente tem múltiplas ações. Vários atores brasileiros podem trabalhar com relação à África e ao mesmo tempo. Você não precisa ter só o governo trabalhando. Você tem, por exemplo, a indústria cultural, que está buscando fazer essa conexão. Você tem a sociedade civil brasileira, todo o grupo vinculado a um debate sobre a diáspora, que pode construir. Você tem a área, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico, você tem as startups brasileiras que estão olhando potenciais oportunidades, até na área de políticas públicas, enfim. Agora, a gente tem uma parceria inevitável na questão ambiental. Todo mundo estava falando, estava queimando a floresta no Brasil e no Congo, claro, são duas florestas iguais, exatamente na mesma latitude. Brasil e a região tropical da África, as duas maiores bacias de água doce do mundo, né? Então, necessariamente, você tem uma agenda conjunta com a África na área ambiental. Vocês viram, né, naquela projeção do mapa, a gente tem que olhar a África para ver o acesso, por exemplo, na área de agricultura. Então, é por ali, não tem outro jeito. Não dá para não olhar para a África. E, finalmente, eu chego, então, à questão, bom, se a África é tudo isso, se o potencial é tão grande, do jeito que eu estou falando, será que só eu que consigo ver isso? Não, né? Não sou tão esperta assim, né? Concordam? Eu já vou ver aqui as perguntas, viu, Carlos Alberto e tal, a gente já chega lá, corrupção, exato. Mas se o Brasil, se todo mundo reconhece esse potencial na África, por que o Brasil parece estar tão atrás? Por que parece que a gente não está dando bola para a África? O que vocês acham? Bom, eu desenvolvi uma tese. Que eu estudei e cheguei a essa conclusão. O Brasil não se aproxima da África, porque o Brasil projeta sobre o continente africano a mesma imagem que ele projeta sobre o negro dentro do Brasil. Quando você reduz o negro dentro do Brasil, você necessariamente faz uma projeção mental sobre a África. Lembram do começo da minha fala que eu falei que continente, massa territorial e sua população que veio para o Brasil escravizada e para as Américas, eles eram dois elementos que se fundem e se confundem? Agora eu recupero essa ideia. Da mesma forma como no Brasil você retira a dignidade, você retira competência, você retira reconhecimento do africano diaspórico, que é a nossa população negra e as suas descendências, né, o afrodescendente, o Brasil projeta isso sobre o continente africano. E quando a gente diz que o Brasil é o país com maior presença africana, que são mais de 50%, 53%, 54%, cada hora está aumentando, mais pessoas se reconhecem negras no Brasil, o que isso significa? Que nenhum país do mundo, muito menos os Estados Unidos, que tem 12% de população negra, nenhum país do mundo tem a relação com a África que o Brasil tem. E essa relação, se ela é apresentada como potencialmente positiva, porque a gente tem 52%, 53%, na verdade, o que a história tem mostrado é que ela tem sido o ônus da nossa relação com a África. Enquanto o mundo inteiro olha para a África como uma terra hoje de potencialidade, uma nova fronteira, os brasileiros, inconscientemente, montados no racismo estrutural da nossa sociedade, eles não conseguem desassociar a África do negro.
Então, gente, qual é o fim da minha fala? A gente tem duas hipóteses para terminar e para deixar para vocês. Uma hipótese é: vamos desconstruir o racismo no Brasil, que aí, imediatamente, a gente passa a reconhecer dignidade na África. Se eu dou dignidade para o Brasil, para o negro brasileiro, eu dou dignidade para a África, que é o negro. Fora o outro. A hipótese contrária é: vou aumentar minhas relações com a África, vou reconhecer esta excelência do momento africano, e isso vai me permitir que eu veja o negro no Brasil como uma potência, como algo que pode agregar. Gente, é muito difícil dividir isso. Você não faz isso de uma vez. Você faz isso ao mesmo tempo. Tá? Então, o que eu acho? O que eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado no sentido de mostrar uma África contemporânea que pode contribuir para a desconstrução do racismo no Brasil. Da mesma forma como o debate sobre o racismo no Brasil e a sua desconstrução pode ajudar no reconhecimento das possibilidades das relações com a África. Então, na essência, seria alguma coisa assim: aproximar-se e valorizar a África serve para aproximar-se e valorizar o negro e, portanto, a África que existe dentro do Brasil. Ou, se você preferir, aproximar-se da África que existe dentro do Brasil poderá nos levar a uma aproximação com a África que fica além do nosso Atlântico. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação que a gente começou lá no berço da humanidade, que a gente juntou esses temas para chegar. Conversando agora com vocês, eu vou explorar um pouquinho, que a gente vai ter tempo, o que isso tudo implica para para o trabalho de vocês, né? Internacionalistas e tal. Então, é isso. Tomar água. Okay? Nossa, foi muito bom, a gente ficou ouvindo cada palavra, porque realmente é uma coisa muito nova para a gente, né? Você já tinha ouvido alguma coisa falar sobre África, Matheus? Não, pelo menos no nosso curso a gente tem uma disciplina que chama História da África, mas é que ela é optativa, ela não é obrigatória na grade mesmo. A gente ouve em teoria das relações internacionais, em outras disciplinas, mas nunca a fundo, assim, então por isso que é muito enriquecedor. Uma coisa com vocês, né? Por exemplo, muita gente põe foco na estudar a história da África. E eu puxo sempre para a África contemporânea. Por quê? Porque eu acho que é essa potência contemporânea que pode promover essa aproximação. É claro que a gente pensa, para um brasileiro negro, a história da África é uma referência cultural da sua essência, da sua matriz cultural. Porém, para o conjunto dos brasileiros, eu acho que ter uma atenção ao que a África é hoje, ele acaba sendo ele desconstrói mais o mito de uma África atrasada, primitiva, né? A gente vê, por exemplo, teve uma exposição que eu não sei se alguns de vocês chegaram a ver, no Centro Cultural Banco do Brasil, que era sobre arte contemporânea africana, que é super interessante. O soft power na área de arte da África realmente vale a pena. Havia uma sala só de música de clipes nigerianos. Vivia lotada, garotadinha, galera, negro, branco, pardo, japonês. Por quê? Porque é uma linguagem que fala com a juventude hoje. Não precisa ser negro para gostar. Então, é esse diálogo que a gente espera possa acontecer. A gente racializa, a gente entende o papel da raça na construção dessa relação distante com a África, mas depois a gente tenta aproximar a África da gente em todos os aspectos, não exclusivamente no aspecto racial, tá? Então, vamos aí.
Estou vendo aqui umas exposições, alguns elogios. Muito obrigada. Gente, eu posso contar uma coisa para vocês? Eu falo até, né? Posso contar uma coisa, Matheus? Claro. Eu não sou professora. Eu gosto que me chamem de embaixadora. Eu já falei isso, né, Matheus? Você já conhece, né? Eu digo que embaixadora tem muito pouca mulher e a gente tem que mostrar que a gente chega lá, né? Então, eu adoro embaixadora. Mas tudo bem, professora tá bom. Legal. Vamos lá, É que a didática é tão boa. A didática na fala é maravilhosa, então o pessoal confunde. Não, mas é embaixadora, gente. Tá legal, bobagem. Isso é só porque, sobretudo para as meninas que estão aí, né? A gente tem tão pouca mulher embaixadora, então para vocês saberem que existe. Não tem problema. Vamos lá. Quer que eu vá procurando nas perguntas no chat e vá trazendo? Eu acho melhor se você põe o pessoal para falar um pouquinho comigo. Como é que tá? Eles podem falar? Podem, todo mundo pode abrir a câmera, o microfone. Eu vejo a carinha de vocês, senão eu fico triste. A primeira pergunta que a gente tem, acho que é do Carlos. Carlos, se você quiser fazer, senão eu leio, se não sentir a vontade de abrir a câmera, mas se quiser, fica à vontade. Matheus, acho que meu áudio tá ruim, mas eu vou tentar. A câmera não vai dar para abrir, tá bem ruim. Bom, pode, à vontade. Eu acho que o áudio não tá travando aqui por enquanto, pode fazer. Legal. Primeiro, é um prazer, embaixadora, tê-la conosco nesse evento. É a primeira vez que eu acompanho uma palestra da senhora, né? Achei sensacional a capacidade de síntese, assim, né? E desse olhar para o futuro da África que eu, particularmente, ainda não tenho e vou procurar melhorar isso, né? E a pergunta que eu fiz, eu vou lê-la aqui do chat. Eu coloquei embaixadora, sem conhecer a senhora, hein? Embaixadora, além do grande interesse da China em atividades no continente africano, como você enxerga a possível dominação, entre aspas, controle e ou ainda a exploração de outras potências com projeção para o futuro? Há uma visão, inclusive, eu penso um pouco assim, de uma África envolta em governos corruptos, financiados por grandes potências exploradoras, e esse olhar passivo, né, de um continente africano fraco politicamente, diante de um sistema internacional, tende a inverter essa estrutura na sua análise? Olha, Carlos, obrigada. Esse discurso, né, quer dizer, essa narrativa que você põe na sua pergunta, ela reflete bem uma África que não se manifesta mais hoje. Há fenômenos de corrupção, como, por exemplo, você tem no Brasil, como você tem na França, como você tem no Japão, mas o que a gente observa no continente africano é um esforço muito expressivo no sentido de reduzir esse espaço de corrupção. O ano passado e esse ano, por exemplo, houve vários chefes de Estado, alguns chefes de Estado, Sudão, Argélia, líderes antigos, que a população fez movimentos sociais para tirar essas pessoas do poder. E tiraram. Então, você tem hoje uma sociedade civil que, da mesma forma como no Brasil, ela clama por um uso eficiente de recursos, você no continente africano também tem isso. Então, eu acho que existe hoje uma narrativa, que é uma narrativa que reconhece os problemas que a África ainda encontra, como eu falei, por exemplo, na área de evasão de divisas, e quando a gente fala de evasão de divisas, a gente fala, sobretudo, de corporações internacionais de países desenvolvidos, tá? Mas você tem esses desafios concorrendo com um esforço de algumas lideranças e um esforço da sociedade civil, e quando eu falo sociedade civil, eu falo de imprensa, e falo também dos organismos regionais. Então, por exemplo, quem for estudar a África não pode deixar de considerar os dados e informações que vêm de uma fundação que se chama Mo Ibrahim Foundation. O Mo Ibrahim é um sudanês riquíssimo que criou uma fundação. E ele tem os melhores índices sobre governança no continente africano. E ele criou um prêmio que ele dá ao chefe de Estado que sai do poder
e ele dá um estipêndio até o fim da vida desse cara, para ele não precisar roubar. Bom, ok, ele deu alguns prêmios, acho que ele já deu 4 ou 5, mas tem anos que ele não dá. Porque a fundação, que é uma sociedade, né, com pessoas eminentes e tal, eles reconhecem que naqueles anos não houve ninguém que justificasse receber o prêmio. Ou seja, o tema está na agenda. A OCDE, ela tem uma política de tentar reduzir as oportunidades de corrupção na África. Agora, se eu te dissesse, sabe qual é o principal problema de... Não é exatamente corrupção, mas em certa medida é corrupção? Taxação. Quando você, num país africano, tem um PIB baixo, eu não sei qual é a sua área de formação, mas na área de economia, ou mesmo só RI, mas quando você tem um PIB baixo, a incidência de imposto fica... Vamos imaginar que o meu PIB é 100 e a minha carga de imposto é 15. Então, significa que 15% de imposto, vamos dizer que a comunidade internacional entende que está bem. Agora, se eu avaliar bem meu PIB, se eu fizer um esforço com as autoridades locais, com as organizações internacionais, para fazer uma reavaliação do meu PIB real, porque as sociedades africanas têm uma economia informal muito forte. E se o meu PIB for 200, e você, que é exportador ou explorador de minério, de diamante, de petróleo, você continuar pagando só 15, o percentual de taxação no PIB vai ser 7,5%. 7,5% é uma vergonha, é um roubo. Ou seja, você está explorando a África e não pagando de volta o que você devia pagar. Ou seja, existe um interesse em você manter contas frágeis no continente africano. E quem é conivente com isso? FMI, Banco Mundial e tal, e tal. Os países africanos, é bem verdade que FMI, Banco Mundial, eles dão assistência para quem quiser fazer uma melhoria de contas públicas, tá? Mas você já tinha ouvido falar disso? É uma coisa que não se fala. Por quê? São esses sistemas onde é que a África é fraca? Porque os sistemas que foram colocados de gestão são no sentido de continuar a explorar. Só que os africanos estão atentos a isso e estão tentando reverter esse processo. Então, eu acho que há uma tendência à inversão dessa estrutura. Existe uma luta forte dentro do continente africano, mas eu sou otimista. Eu acho que até porque há um impacto das questões climáticas. Quer dizer, não adianta, a Europa não vai continuar recebendo imigrantes africanos. Não dá, você tem que fazer com que 4 bilhões de pessoas vivam lá dentro. Elas não vão ficar atravessando de barco. Daqui a pouco você põe uma em cima do outro, elas chegam na Europa, passando por cima. Estou falando aqui a brincadeira, é tanta gente. Então, eu sou otimista no sentido de que eu acho que a África vai recuperar ao longo desse século XXI. Se diz que será o século africano, eu acho que a África tem condições de recuperar uma posição no cenário internacional onde ela deixa de ser entendida como periférica. Vamos pôr nesses termos. Tá bem? Certo, professora. Agradeço pelo raciocínio e começar a enxergar de uma forma diferente e projetar um futuro até de estudos de forma diferenciada. Agradeço, muito obrigado. Exato. Essa área de estudo, né? Se tiver alguém com alguma pergunta. Gente, pouquíssima gente no Brasil conhece a África. O que significa, qual foi a minha trajetória de trabalho? Quando eu entrei no Itamaraty, na escola do Instituto Rio Branco, eu fui estudar a África, e eu estou falando em 1985. Eu fui estudar a África porque naquela época não tinha ninguém que falasse de África. Isso me permitiu fazer uma carreira muito boa, porque eu fui estudar o que ninguém estudava, tá? Então, pensem vocês que estão na área de RI, que estão em boas universidades, ou que têm chances de estudar, pensem que as pessoas não conhecem o continente africano. Eu costumo contar uma história, que quando eu era embaixadora do Brasil em Gana, eu recebi 3 vendedores de aviões da Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira, vendendo aviões
militares e civis em Gana. Os 3 vendedores que apareceram lá para vender eram europeus. Olha só, não existe no mercado brasileiro quem consiga entender as oportunidades do tráfego aéreo, do mercado de passageiros aéreo no continente africano. A Embraer tem uma publicação sobre o mercado africano no século XXI, o mercado de aviões, tá? Então, vocês vejam quanto tem tudo para estudar, sabe? Vão estudar tecnologia, vão estudar ambiente, vão estudar doenças tropicais, né? Por que a África se deu bem agora com o Covid? Porque eles já têm uma experiência, enfim, a população é jovem, tem vários assuntos. Mas eu acho que todas as oportunidades na área de tecnologia, na área de ambiente, até na área de política, a África está lá para a gente explorar. E o Brasil não está dando bola. Então, pensem que vocês vão estudar, eu quero estudar direitos humanos, né? O pessoal da área de RI adora estudar direitos humanos. Vai estudar direitos humanos. Vocês e a torcida do Flamengo, do Corinthians, perdedor, enfim, do Palmeiras, está todo mundo estudando direitos humanos. Todo mundo. Agora, quem é que está estudando, por exemplo, tráfico de drogas no continente africano e os vínculos com, de certa maneira, você trabalha com direitos humanos, porque você está fazendo uma economia de sociedades disruptivas, né? Quer dizer, uma economia meio disruptiva, terrorismo, isso, né? Quem está estudando sobre isso na África? Ninguém, os militares estão, só os militares, não sei de ninguém nas universidades, quer dizer, tem, mas muito pouco, tem muito espaço para vocês estudarem, tá legal? Diga, Matheus, o povo ainda quer me ouvir ou já cansou? Não, tem mais questões aqui. Então, vamos a lá. Laís perguntou quais são as perspectivas para o continente africano pós-Covid. Pois é, a gente está aí esperando um pouco como é que vão ser as reações da comunidade internacional, né? Porque o que acontece? A África ela teve uma incidência baixa de Covid, porém ela ficou sem fluxo de caixa, porque reduziram as importações do continente, né? A gente viu, você reduziu o turismo, por exemplo, Quênia, África do Sul, Tanzânia, são países que vivem do turismo, Marrocos, Tunísia, parou o turismo. A gente pensa exploração de minério, reduziu a atividade na China, mas mais que isso, petróleo, caiu muito o consumo de petróleo. Então, a África ficou sem cash. E aí ela está com um problema de dívida. Vai ser preciso equacionar isso. Os países africanos solicitaram uma utilização de recursos do FMI, além da cota que eles poderiam. Os Estados Unidos negou. Né? Os Estados Unidos, como força dominante dentro do FMI, negou. Mas, enfim, existe muito capital olhando para a África. Eu acho que o mundo está apenas esperando o momento, mas eu acho que o pós-Covid será, como todo mundo, né, que eu estou mais ou menos convencida disso, eu acho que vai dar uma equalizada, vai ter algumas mudanças de premissas, tipo na área de sustentabilidade, de inclusão social, mas o desenvolvimento econômico vai continuar, e a África é uma potência consumidora e produtora. Então, eu acho que deu essa arrefecida agora, por causa da Covid, mas dentro de talvez 2 anos, já a economia já começa a demandar as parcerias com o continente africano. Aí temos mais 2 perguntas aqui. A primeira é da Crícia, eu acho que é assim. Embaixadora, eu vou escrever a minha pergunta. Hoje em dia, com a China como maior parceira comercial da África, ela está também envolvida no mercado de tráfico de marfim. A senhora acredita que esse problema tem a ver com muitas comunidades pobres e a desigualdade social? Que, de fato, existe um apoio local que colabora para o tráfico de marfins? Bom, vou contar uma historinha para vocês, né? Quem não sabe, eu falo de África porque eu vivi muito tempo lá, né? Então, eu sempre tenho um caos para contar, eu sempre conto uma história. A segunda vez que eu fui para o continente africano, eu fui para a Zâmbia.
E aí eu fui fazer safari na Zâmbia. E quando eu estava fazendo safari na Zâmbia, eu vi, isso eu estou falando em 1988, talvez, né? Olha só quanto tempo. Eu vi um grupo de brancos trabalhando lá num campo de safari com os elefantes. Bom, reduzir a história. O que eles estavam fazendo lá? Era um grupo, era uma ONG internacional que estava lá aplicando contraceptivos nas elefoas. Contraceptivos em elefoas. Ou seja, era para não ter elefantinho. Por que não ter elefantinho? Porque havia uma superpopulação de elefantes naquela região, e essa superpopulação concorria com o homem para comer e criava, enfim, problemas, né, para as populações locais. Neste período, já havia o início de uma ação internacional contra o tráfico de marfim. E veja só, olha só, eu vou radicalizar, mas é para vocês não esquecerem. O que aconteceu? Você tinha uma ONG internacional na África ganhando dinheiro, recebendo dinheiro do mundo inteiro para ir lá e não deixar nascer elefante. E o africano, que dependia do elefante e do marfim para comercializar aquilo, para fazer o craft dele, não podia matar o elefante. Quer dizer, o branco podia ir lá matar o elefante antes de nascer, mas o africano não podia matar o elefante depois. Ou seja, isso eu estou querendo dizer o quê? Crícia, esse debate sobre o marfim, ele é muito instrumentalizado. As populações africanas, eles podem fazer bom manejo, vamos usar a palavra manejo. Eu acho que o tráfico é sempre uma coisa ruim, mas o comércio legal de marfim é uma coisa importante. E é importante para o continente africano. E se você não matar elefante, em algum momento você vai ter uma hiperpopulação de elefantes e você vai ter que fazer campanhas contra a reprodução dos elefantes, né? E que também não... Qual a vantagem? Melhor usar esse marfim. Enfim, é um debate importante. Eu acho que o tráfico de tudo, tráfico de animais selvagens no Brasil, o tráfico é sempre negativo, mas eu não dou essa importância para a questão do marfim na África, porque eu acho que os países africanos já conseguiram um manejo relevante, eles já fazem um controle bastante bom, e os grupos na China que estão importando também o fazem, de certa maneira, ilegal, tá? Mas ainda tem muito elefante na África. Tem muito elefante. Bom, a próxima é do Gabriel, que eu também... É minha também, eu pego um pouco emprestado, porque eu também fiquei com um pouco de curiosidade sobre isso. Se a senhora poderia falar um pouco mais a respeito do cinema nigeriano e da arte contemporânea e desse soft power, né, que me despertou muita curiosidade também. Então, acho que é uma coisa bem legal. Olha, quem gosta desse assunto, eu recomendo muito, tome nota aí, chama Vídeo Brasil. Vídeo Brasil é uma galeria de vídeo, de arte só de imagem, que fica aqui em São Paulo, mas eles estão acessíveis online. E eles, este ano, como eles não puderam fazer uma Bienal, que eles fazem a cada 2 anos, né? Eles estão fazendo uma grande programação online, para você assistir material feito no Sul Global. Sul Global, eles trazem gente da Ásia e tal, mas tem muito africano. E tem coisas muito legais em termos de produção, de curtas, enfim, basicamente são curtas e documentários. O que acontece sobre a produção de Nollywood? A Nigéria desenvolveu uma capacidade de produzir filme barato e muito rápido. Então, eles começaram uma produção que, com, enfim, $10 mil, eles fazem um filme. E eles conseguem colocar isso no continente inteiro. Hoje em dia, nos Estados Unidos, a Netflix, essas plataformas, estão mandando gente para a Nigéria para ir trabalhar lá com histórias deles e trazer. Então, aqui no Brasil, Netflix já tem filmes africanos.
E quando a gente fala de Nigéria, a gente fala de uma indústria cultural muito recente. Mas a África tem uma tradição de cinema, por exemplo, Burkina Faso tem um festival de cinema antigo, que acho que vem dos anos 70, 80. O Mali tem ótimo cinema. Então, eu acho que isso tudo vocês podem entrar. Hoje em dia está online. E por quê? Porque a premissa que vocês têm que pensar é a riqueza cultural na África é muito grande. Então, procurem, acho que será que eu consigo escrever aqui? Daqui a pouco, quando você fizer uma pergunta, eu vou escrever. Há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, na Bienal de Veneza, a Bienal de Veneza premiou Angola como o melhor espaço, o melhor estande nacional, Angola. E o principal artista foi um ganense que dá aula na Nigéria, que chama, daqui a pouco eu vou lembrar, vou escrever, que tem um trabalho maravilhoso. Então, ele fazia, em Veneza, que tem aqueles grandes prédios, aqueles grandes, enfim, prédios não é a palavra, né? Palácios. Ele fez capas para os palácios com a obra dele, né? Ele faz um tipo de um crochê. Não é crochê, mas é um trabalho de tapeçaria com recicláveis, com latas, tá? Então, a África tem uma cultura muito antiga na área de música, na área de imagens, pintura, né? É uma questão de vocês começarem a procurar. E isso está chegando no Ocidente. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa horrível, que mostra como o Brasil não tem um bom olhar para a África. Houve, há 2 anos aqui no Brasil, uma exposição sobre olhares no Atlântico, alguma coisa assim, que foi aqui em São Paulo, que era como é que você olhava para a África, eram as trocas no Atlântico, era uma coisa assim. Todas as obras africanas, e eu me dei o trabalho de olhar, todas as obras africanas que estavam lá, de artistas africanos, vinham de coleções que estavam em Londres ou nos Estados Unidos. Ou seja, você está fazendo uma exposição que fala do diálogo cultural no Atlântico Sul, só que você ignora a África, não vai para a África e você vai conhecer a obra africana em Londres. Me poupa, né? Não tem cabimento. Ou seja, é bem essa história de que o brasileiro não quer ir para a África. Se eu quero obter arte africana, eu vou para o continente africano. Os nigerianos, que são muito ricos, né? Eles são grandes colecionadores de arte africana e arte contemporânea africana. Eles são colecionadores. Existe colecionismo, é o termo, né? Colecionismo. Na Nigéria, por exemplo, porque tem muito dinheiro, eles colecionam. Eles vão na Christie's, na Sotheby's, em Londres, e compram. Só isso, né? Então, enfim, eu só estou dando essas palavras aí, Matheus, para vocês go online, Google, e vocês vão ver muita coisa. Nossa, é muito curioso tudo isso. Eu vou ficar uns 2 dias procurando, porque me despertou bastante interesse mesmo isso, dessa indústria. Essa discussão toda sobre afrofuturismo, o filme da Beyoncé, né? Ele tem a ver com isso, com essa imagem que vem do continente africano e que está sendo recomposta pela diáspora no Ocidente, nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Esse afrofuturismo é essa imagem de uma África que está renascendo não, que está pulsando. Ela não renasce porque ela nunca morreu, só que a gente não olhava para lá. Ela está pulsando e a gente está... Então vem uma Beyoncé e põe do jeito que a gente consome melhor. Mas os próprios africanos, eles talvez não consumissem a Beyoncé, porque eles têm as suas próprias Beyoncés, né? Então, eles têm o próprio cinema africano, eles têm os artistas africanos que... Esse é o Ocidente que está indo lá buscar. Por isso que é esse soft power, né? Todo mundo... É o que há de novo em termos culturais, é o que vem do continente africano. Daí a gente tem mais 2 comentários aqui, um da Michelle, que ela está falando que ela estuda RI e sentiu falta mesmo dessa abordagem mais recente, de só ver a história da África e não a África contemporânea. E a do Felipe, que é uma pergunta. Sou africano e me revejo na fala aforista da embaixadora. Qual a sua leitura? Aqui, que bom! Legal, vai lá.
qual a sua leitura da embaixadora sobre uma política externa chinesa baseada necessariamente em uma economia extrativista neocolonial? Segundo, o vínculo umbilical com a Europa e, mais recentemente, com os Estados Unidos e a atual presença devastadora chinesa pode incitar revoluções de grupos políticos que se identificam com os lados, como foi a primeira Primavera Árabe, ou revoluções nas regiões dos Grandes Lagos na década passada? Bom, Felipe, que prazer ter aqui conosco um aluno africano. Você é de onde? Você, com esse nome Calueio, deve ser cabo-verdiano, angolano. De onde é? Conta aí pra gente. É o seguinte, eu não sei há quanto tempo você está no Brasil, né, Felipe? Quando as pessoas me perguntam da China, a minha percepção, e você vai me dizer se eu estou errada, mas a minha percepção é que as lideranças africanas e a população africana, vamos dizer, as pessoas que têm tempo de pensar em política externa, né, que têm oportunidade de estar nesse debate, a China, ela é tão, vamos dizer assim, uma má companhia, um má parceiro, quanto a Inglaterra ou quanto os Estados Unidos, né? Os africanos, eles são capazes de selecionar o melhor parceiro. Acontece que a China entra quando o Ocidente se retrai. Há uma nova fase da economia mundial, em que a China e a Ásia ganham potência e o Ocidente reduz esse espaço. Então, os líderes africanos, eles não têm a opção de escolher a China ou não. Eles têm que ficar com a China. É mais ou menos o Brasil. O Brasil tem opção em termos da sua potência, do seu mercado agrícola. Quem é que vai comprar? Os Estados Unidos, a Europa? Não vão comprar, a China compra. Então, o que eu acho que a gente, quando a gente faz, nós, analistas, africanistas, fazemos um debate que a gente critica a China no tocante à África, a gente está fazendo o discurso, a gente brasileiro, a gente está fazendo o discurso da Europa e dos Estados Unidos. Eles fazem, quer dizer, os analistas europeus e norte-americanos fazem uma crítica à China, porque a China está tomando o espaço deles. Agora, para nós, brasileiros, não faz muita diferença, porque a gente não está concorrendo nem com a China, nem com os Estados Unidos, nem com a Europa. A gente tem a nossa especificidade. Mas, enfim, o que eu acho? Eu acho que a China é o investidor da vez, assim como foi a Inglaterra, assim como foi a Europa e como foi os Estados Unidos em meados da década, em meados do século passado. Então, é neocolonial? É. Só que qual a diferença do extrativismo colonial e o extrativismo neocolonial? Hoje em dia, quando o colonial, o africano não tinha voz, ele era completamente dependente. Hoje em dia, ele tem condições de sentar e tentar negociar as condições disso. Ele é independente. É claro que o sistema pode não favorecer, mas há um espaço de intervenção. Então, eu não gosto de falar desse neocolonialismo, embora ele seja muito usado, porque a gente parece que a gente tira a agência do africano. O colonial tirou agência quando eu digo ação, né? O colonialismo tirou a ação do africano. O neocolonialismo parece que ele retira de novo a agência do africano. E eu acho que as lideranças africanas estão tentando fazer uma inserção na economia internacional, quando ele faz, por exemplo, quando eles propõem uma transformação estrutural, que é cheia de agência, é cheia de disposição. Então, eu acho que é um pouco mais complexo do que essa pergunta, né? Aí você perguntou a questão dos grupos políticos, né? Esse é um problema sério que a gente vê na República Democrática do Congo, aquela imensa guerra, que tem a ver com a regulamentação do comércio internacional, né? A gente viu em Serra Leoa que começaram a controlar a produção de diamante, mas o Congo é tão rico que o pessoal continua meio que deixando a guerra lá, porque está valendo a pena ainda, é uma história triste. Muito difícil, o tema é muito longo para a gente responder aqui, mas eu acho que há uma conivência muito forte do sistema internacional com a guerra na República Democrática do Congo.
E aí, acabamos? Bom, não tem mais nenhuma pergunta, mas a Ana, ela tinha me mandado uma pergunta no WhatsApp, eu não sei se ela está aqui ainda, mas ela queria saber de como a senhora vê a questão do terrorismo e os impactos políticos na política da África e de todo... Gente, o terrorismo é hoje um problema muito, muito falado no Ocidente, até porque a agenda do terrorismo ela é uma agenda mais ocidental do que africana. Não porque o terrorismo não seja importante, apenas porque há outros temas na área de segurança, e terrorismo entra na área de segurança, que são mais importantes do que o terrorismo. Então, o continente africano vive o problema de guerra, de conflitos armados e de grupos, onde a questão das armas pequenas é mais importante do que arma nuclear e que terrorismo, certo? Então, quando a gente vê o Ocidente muito preocupado, reunião do G7, fazer reuniões do Sahel, pensando no problema que tá ali, agora Moçambique está com problema de terrorismo. Outro dia eu ouvi de um moçambicano uma fala que me doeu o coração. Ele falou o seguinte: pois é, lá em Moçambique os militares estão querendo muito que os terroristas cheguem, porque aí vai ter uma guerra e aí eles têm como fazer contratos comerciais para pegar dinheiro na área de armas. Ou seja, há uma noção da população, que há ganhos com o conflito internacional associado aos produtores de armamento. Infelizmente, o Brasil também é vendedor de armamento para a África, de armas leves, inclusive. Mas o terrorismo hoje em dia, ele é fruto, o terrorismo no continente africano, ele é o day after da ação dos Estados Unidos nos países do Oriente Médio. Então, quando há uma ação muito forte nos países africanos, nos países do Oriente Médio, para acabar com os grupos terroristas, eles se mudam para o continente africano e começam a fazer da atividade no continente africano oportunidades de exploração econômica para manter a guerra. Então, a África importou um conflito que não era dela. Ou seja, o terrorismo não era um problema dela. O problema de armas pequenas, de conflitos localizados, é um problema africano, mas o terrorismo, infelizmente, foi jogado para lá. Vamos ver como é que vai ficar. Tráfico de drogas. Eu hoje olharia seriamente para isso como área de estudo, tá? Ver como é que é essa desestabilização, potencial de atuação com o Brasil. Esse tema é quente. Esse tema é quente. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. Pois é, o Felipe... Acertou. Eu morei em Angola 3 anos, durante a guerra. Morei em Angola de 93 a 96. O auge da Gustavo guerra. queria fazer alguma pergunta? Sim. A senhora falou de tráfico de droga, de tráfico de marfim, e eu estava vendo esses dias que agora a gente está com uma certa espiritualização latente aqui no Brasil, né? Sobre a questão dos cristais. Então, a senhora falou agora sobre mineração. Eu queria que a senhora falasse mais sobre como que é a questão da mineração na África. Tá. Bom, o continente africano é das grandes províncias minerais do mundo, né? Na Ásia, você tem aquela região da Rússia e tal, que é uma grande área mineral, mas a República Democrática do Congo, em francês a gente diria por causa, né? Quer dizer, por causa disso, o Congo tem tudo que você imaginar, mas alguma coisa multiplicado por 2, 3, 4. O Congo, a República Democrática do Congo, é riquíssima em minerais. O continente africano, quer dizer, quando eu mencionei no início da nossa conversa que vinham as caravanas da Ásia e do Oriente Médio para a África buscar ouro, buscar sal, eles vinham atrás de metais. Na Nigéria e no Benin, que hoje é o Benin, acho que no século XI eles já tinham fundição de ferro.
enfim, você tem uma tradição. No Brasil, os africanos escravizados que vieram, foram eles que foram fazer exploração de ouro em Minas Gerais, porque eles tinham a tecnologia, nem português nem índio sabia explorar ouro, foram eles que vieram, né? Então, a gente tem hoje gás, Moçambique está se convertendo numa das maiores potências dos depósitos de gás no mundo, em Moçambique. Então, o continente africano é muito rico em minerais, de toda a sorte. Hoje em dia, com problemas como na República Democrática do Congo, é mais difícil o controle dessa produção. E o sistema internacional, imagine para o Brasil é um grande produtor de um metal X, e para fazer exploração desse metal, ele tem que ter responsabilidades ambientais, cumprir certo tipo de parâmetro, ele tem que pagar quer dizer, o explorador tem que pagar um certo tributo. No Congo, não tem regulamentação, não tem tributo nem nada, ele está concorrendo com o produtor no Brasil em condições sem nenhuma regulamentação. Então, este tema também é um tema importante para as relações Brasil-África. Como é que a exploração mineral está acontecendo lá e quanto isso cria condições menos favoráveis para a produção no Brasil, tá? Mas essa riqueza na África vai permanecer, porque é claro que vão se produzindo novos materiais, mas a dependência em minério ainda é muito grande. A gente não vê uma economia, um desenvolvimento tecnológico que dispense minério. Então, eu acho que a África tem um grande potencial. Aí tem mais uma do Carlos, que a gente fala e se expressa em continente africano. Na África, há mesmo entre as nações esse sentimento de pertencimento ao continente? Ou seria mais uma visão de desconhecedor e haveria uma rejeição por algumas nações, povos a esse pertencimento? Não, existe sim. Existe essa noção de conjunto, existe essa noção de conjunto desde o período da colonização. Quando a colonização, e eu estou falando então do final do século XIX, quando os europeus foram repartir a África, os africanos, no início do século XX, começaram a ir para fora da África para estudar. E aí eles começaram a encontrar outros, encontraram, inclusive, centro-americanos, norte-americanos, e aí eles começaram a perceber que eles eram todos, vamos dizer assim, negros. E essa associação foi uma associação que se formou em torno do fim da independência, do fim da colonização. Quando os países africanos, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a lutar pela sua independência, para se tornar países independentes, eles entenderam que eles tinham que atuar juntamente. E havia, no início do processo, quando começaram os países primeiros a se tornar independentes, havia uma ideia, se seria toda a África que seria um país, ou se eles manteriam as fronteiras coloniais. A tese que saiu vitoriosa foi manter as fronteiras coloniais. Mas desde aquele período, quer dizer, eu estou falando de meados da década do século XX, já se trabalhava com a ideia de uma união continental. E hoje, como eu falei durante a minha exposição, existe a noção de um acordo comercial. Politicamente, existe a União Africana, e uma das coisas que se aponta como a África tendo tido bons resultados na Covid é porque eles conseguiram atuar conjuntamente logo no início, fechando fronteiras. Então, existe essa noção de que eles, a despeito da sua diversidade, eles fazem parte de um continente que tem desafios muito parecidos, né? E que, como tal, eles têm que, na relação com o mundo externo, além do continente africano, eles têm que ser uma unidade. E uma coisa que eu queria muito dizer é, aqui a gente continua no Brasil e no Ocidente fazendo uma divisão entre a África do Norte e a África subsaárica. Eu acho isso uma bobagem. África é África. A ideia de você dividir a África do Norte e a África subsaárica, eu e muita gente, né? Os africanos, por exemplo, a África subsaárica era a África negra, era aquela que você iria explorar.
né, dentro do comércio escravo, enquanto que a África do Norte era a África árabe, que era culta, civilizada, que escrevia. Então, essa é uma divisão cultural produzida pelo Ocidente, mas que eu acho que a gente não tem que pensar nela. A África é um continente e está agindo como tal do ponto de vista internacional. Chegou mais uma pergunta da Benedite. Deve ser a Benedite, pela pergunta dela, ela deve ser o quê? De onde você é, Benedite? Camerun? De onde é? Vamos ver se ela fala. Benedite Zico. Ela queria que a embaixadora falasse um pouco sobre a relação do Brasil com os países de língua francesa, que ela vê muito pouco diferente dos países de língua portuguesa. É natural. O brasileiro, ele achou a proximidade de ir para os países de língua portuguesa por causa dessa história comum. Uma coisa que vocês talvez não saibam, porque não é muito dito, mas quando o Brasil se tornou independente, da República Democrática do Congo, falei tanto do seu país, eu amo o seu país. Bom, enfim, já estive em Kinshasa 2 vezes. Mas, enfim, voltando. Quando o Brasil se tornou independente, um dos itens do acordo de independência assinado com Portugal dizia que o Brasil não poderia comercializar com Angola. Em 1822, quando o Brasil fica independente, o comércio do Brasil com Angola era muito mais importante e relevante do que o comércio do Brasil com Portugal. Então, Portugal exigiu que o fluxo de comércio no Atlântico fosse interrompido. Ou seja, a relação do Brasil com os países de língua portuguesa vem do período colonial. Isso é fato. E depois, a gente, durante o período da ditadura, por exemplo, o Brasil tinha, depois de 74, 75, os artistas brasileiros iam para Angola. O Paulo Freire foi para Guiné-Bissau. Existia uma história de movimento, como os países de língua portuguesa foram os últimos a se tornar independentes, houve uma vinculação entre o pessoal que estava na ditadura brasileira, que foi para a Argélia, por exemplo, né? A Argélia era um lugar que recebia todo mundo que lutava ainda pela independência nos países de língua portuguesa, na África do Sul, por causa do apartheid, e alguns brasileiros também passaram por lá. Então, criou-se uma vinculação do período da luta pela independência, e sendo de língua portuguesa, facilitava. As relações com os países de língua francesa, a gente tem um desafio, né? Falar problema não se fala problema, a gente fala desafio. A França tem uma mão muito pesada em cima dos países de língua francesa. Ao contrário de Portugal e da Inglaterra, ou mesmo da Alemanha, que tiveram suas colônias, a Itália, a França manteve vínculos muito fortes. Para você imaginar, e você e a Benedite sabe disso, o franco CFA, que é a moeda na África Ocidental, ele está lastreado pelo Banco da França. Os países têm que mandar para lá o dinheiro para lastrear e ficar as reservas. Ou seja, existe uma disposição da França de manter essa mão muito forte, o que faz com que eventuais concorrentes eu digo, outros parceiros, tenham mais dificuldade de entrar do que em países de língua inglesa. É isso, na minha visão. Bom, agora a gente não tem mais nada. Tá bom, mas eu já estou falando aqui há 1h45, meu Deus. E podia falar mais que a gente ficou ouvindo. Não, o pessoal já chega. Já tá bom, de bom tamanho. Deixa eu fazer, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a carreira diplomática? Aí a gente aproveita. Se não, a gente fica por aqui, né, Matheus? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Carlos Alberto, o que você queria saber? Falar de diplomacia, não? Da participação do Brasil na MONUSCO. Pois é, para quem não sabe, MONUSCO foi a presença das Nações Unidas na República Democrática do Congo,
com o objetivo de tentar implementar um acordo de paz que foi negociado entre as partes. O Brasil nunca teve uma grande participação na MONUSCO. O Brasil estava no Haiti. A grande força, atuação... O Brasil, primeiro, bom, vamos contar um pinquinho dessa história. Quando começam enfim, nos anos 80, começo dos anos 90, as missões de paz na África, enfim, dessa geração do pós-Guerra Fria, em Moçambique o Brasil esteve presente. Depois o Brasil foi para Angola, com uma presença muito forte em Angola. E depois o Brasil começou a atuar no Haiti. E no Haiti o Brasil ficou por muito tempo. A maior missão que a ONU tinha era na República Democrática do Congo. E o Brasil só mandava observadores. Só que aí o Brasil criou uma fama muito positiva no Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas. E com essa fama muito positiva, brasileiros ficaram muito conhecidos lá. E aí, um general brasileiro que tinha trabalhado com o Departamento de Operações de Paz foi convidado a título pessoal, não por ser representante do Brasil, não foi o Brasil que pleiteou o cargo, foi as Nações Unidas, o pessoal da área das Nações Unidas, que foi convidar para ele ser o chefe, o comandante militar na República Democrática do Congo. E aí foi muito interessante que depois dele ainda foi mais um, então a gente teve, salvo engano, 2 brasileiros como comandantes militares da ação da ONU na República Democrática do Congo. Porém, nunca foi uma tropa grande, ao contrário do Haiti. Então, se no Haiti a gente teve uma referência muito clara para os haitianos de que o Brasil estava no Haiti, na República Democrática do Congo, nunca houve uma presença do Brasil, porque, em termos de números militares, muito pouco. A gente tinha um comandante, o que foi bom para... Hoje em dia, no Brasil, eu tenho a impressão de que quem mais entende de África são os militares. Isso em função, seja dos riscos que eles antecipam e que eles veem, as potencialidades de ação e a presença dos brasileiros que foram nas missões de paz e que trouxeram esse conhecimento, entre eles os líderes militares da MONUSCO. Acho que é isso que eu poderia falar sobre a curta participação. Deixa eu ver. Da carreira da diplomacia. Bom, enfim, Carlos Alberto é estudante, ele foi super ativo aqui, Carlos Alberto é do primeiro ano. Ah, legal, Carlos Alberto, legal. Foi assim, meu interlocutor aqui, fiquei batendo papo com ele o tempo todo, legal, com o Matheus, enfim, com outros rostinhos por aqui. Isso. Olha, da diplomacia, o que eu quero dizer é o seguinte, a pergunta mais comum que nos fazem é perguntar, falar assim, mas eu penso em fazer diplomacia, mas será que eu vou? Não tenho certeza. Bom, se você tem dúvida, estude e faça. Faça a prova. Não perca tempo pensando se quer fazer ou não quer fazer. Porque a prova é tão difícil que não dá para ficar. Primeiro passa. Fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, não passou, esquece. Vai fazer outra coisa da vida. Porque, tá vendo? De repente você fica, não sei se quero, se quero. Não passou, não adiantou nada, né? Então, se pensa em fazer, estude seriamente e faça a prova. Não passou num número de anos razoável, porque passar na primeira vez pode ser difícil. Vai fazer outra coisa. Saber nunca faz mal, tá? A carreira, ela é uma carreira essencialmente política. Você precisa gostar de política para trabalhar na carreira. Ela é uma carreira que tem espaço para sua contribuição pessoal. Então, por exemplo, vocês vejam, eu fiz minha carreira em torno do continente africano. E talvez se eu não tivesse feito, eu não vejo outros colegas que tenham essa atuação. Talvez a diplomacia brasileira não tivesse esse agregado de informação que hoje eu compartilho com estudantes. Então, foi uma vocação pessoal minha que eu construí. Então, eu atuo nessa área e eu acho que em várias outras áreas existe essa possibilidade. A gente consegue pensar na carreira diplomática como uma carreira que você não necessariamente chega a embaixador. A carreira em si pode ser muito interessante e enriquecedora. Você não precisa chegar ao topo da carreira para ter uma carreira interessante.
o processo, trabalhar nos postos, conhecer os países, conhecer as culturas, trabalhar com temas que você acha interessante, isso já é um privilégio. É uma carreira que te oferece muitas oportunidades. Então, você vai dizer, vou fazer um tempo, depois eu vou parar, vou fazer carreira acadêmica, vou para o setor privado. Pode fazer tudo isso. A formação da área diplomática, eu acho que é altamente enriquecedora, então vale a pena. Estou vendo ali a Mariana perguntando como foi meu período de estudo no Rio Branco. Foi muito rico, né? Primeiro, você conviver com gente do Brasil inteiro. Hoje em dia, eu estudei há 35 anos atrás, hoje em dia a gente tem uma noção do mundo, vocês todos estão fazendo relações internacionais. Eu fui para o Itamaraty bem assim, então foi um desabrochar, né? Foi aquela coisa, mas eu acho que para todo mundo, você conviver em Brasília, você conviver com o poder, são coisas que te colocam num mundo que não é o nosso dia a dia, né? É uma carreira muito diferenciada do ponto da inserção. Você mora no Brasil, você mora em São Paulo, você pensa em São Paulo, você está ali. Quando você entra no Itamaraty, quando você entra na carreira diplomática, você está no Brasil, você está em Brasília, mas o seu ambiente é o mundo. E eu acho isso fascinante. Bom, aqui eu tenho uma pergunta, como é a nossa rotina no Eresp? Aqui no Eresp a gente trabalha com alguns temas, a gente essencialmente representa Brasília em eventos que aconteciam aqui, né? Então, quando a gente não fazia tudo online, agora faz tudo online, né? Mas antes, então, a gente ia aos eventos para dizer que o Itamaraty tinha interesse, tanto do setor público quanto do setor privado. São Paulo é um estado que tem uma dinâmica muito, muito grande, então a gente pode conversar com interlocutores aqui da área de ciência e tecnologia, da área de comércio, da área de cultura, porque esse pessoal, vamos dizer assim, em São Paulo, há mais dinamismo nessas áreas do que em Brasília. Então, a gente pode servir de ponte, né? A gente faz um pouco de trabalho consular para pessoas que precisam de documentos, estrangeiros que precisam de legalização de documentos, e é isso, e a gente promove o Itamaraty, né? A gente fala nas universidades, fala que é carreira diplomática, esse trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Legal, gente, chega, né? Tá bom? Tá de bom tamanho. Acho que agora foi. Para quem ainda não me conhece muito, não me segue nas redes sociais, eu estou no Twitter. E no Twitter eu falo de África, de racismo e de mulheres no poder. Quem quiser me acompanhar sobre esses assuntos, será um prazer. Toda hora eu coloco uma noticiazinha sobre África, então, de repente, é uma forma de vocês também, política, imagens, arte, várias coisas que eu coloco lá, tá? Eu estava aqui lembrando o nome do artista ganense e agora não me vem o nome dele. Mas eu coloco assim, Ghanaian, Venice, ou Ganense, Bienal de Veneza, vai aparecer o nome dele. Deixa eu ver, eu vou fazer isso aqui em 2 minutos, que eu ainda tenho 4 para concluir. Se vocês já assinaram a lista, ainda estão aqui comigo, eu posso acreditar que ainda tenho 2 minutos. Estou aqui dando um Google. Deixa eu ver se aparece o nome dele. Ela Natsui. Achei. Mas é que é o nome? Isso, Carlos Alberto, meu assistente ali. Carlos Alberto. Então tá, gente, muito obrigada, Matheus. Muito obrigado, professor, embaixadora. Ele tem um trabalho muito legal. E vejam o Vídeo Brasil. Tá? Vejam o material que eles têm lá, que é muito legal. E até qualquer dia, sucesso para vocês aí, tá bom? Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por ter vindo compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Acho que foram 2 horas muito incríveis de passar. Tenho certeza que no fórum do ano que vem a gente vai se ver de novo. Tá bom. Esperamos que seja pessoalmente, mas também, enfim. Esperamos que seja pessoalmente, porque a gente não aguenta mais, né? Isso não aguenta mais. Tá bom. O dia inteiro. Mas muito obrigado, embaixadora, de verdade. E do que precisar, pode contar com o Cário, com os alunos de Marília. E
Ah, eu só não falei para vocês do projeto Monuem, né? Projeto Monuem, que é o projeto de levar simulações para alunos de escola pública, e a gente faz isso com parceiros, e a gente queria muito o pessoal de Marília. Eu cheguei a falar com o professor de vocês quando eu fui o ano passado, com a equipe daí, que eu queria muito. Vocês começaram a fazer, né? Eu acredito que era o GEL, né, que estava em contato, que era o Grupo de Estudos de Organizações Internacionais. Então, eu não sei como ficou isso, mas... Queria muito que vocês assumissem aí essa parceria para levar simulações a escolas da rede pública. É muito legal, a experiência é fantástica. Gente, tchau, beijos. Tchau, beijo. Tchau, Matheus. Tchau, pessoal. Tchau.